educativas, TVs educativas, TVs comerciais que também poderiam se preocupar no desenvolvimento de programas educativos. Os próprios institutos que algumas empresas mantêm de comunicação e não só de comunicação. Todos os institutos que as empresas mantêm e que, por exemplo, por acaso ou não, trabalham cursos à distância. Né? O ED, por exemplo, é muito forte nessa questão. Que trabalham treinamento, gestão de pessoas e todas estas áreas que envolvem, que exigem profissionais que dominem tanto da área de comunicação quanto da educação. Então, professores, nós já estamos encerrando esse primeiro bloco, mas pela ideia que os professores colocaram aqui, seria a educação também apropriando-se da linguagem dos meios de comunicação, entendendo mais a construção dessas mídias e a plataforma em que essas mídias estão colocadas, a tecnologia também envolvida aí, seria então a apropriação da educação de todos esses recursos. Muito bem. E do lado da comunicação seria a comunicação tentando, então, uma forma, aliás, não tentando, uma forma de entender mais esse processo formativo que a educação traz. É isso, professores? Uma adaptação. Perfeitamente. Uma adaptação totalmente necessária no momento em que todos produzem comunicação. Exato. Entende? Então, todos têm que compreender. Né? Certo. Bem, vamos deixar então a nossa primeira questão norteadora que os nossos convidados vão dialogar sobre a mesma ao longo do segundo bloco. Nós já começamos a falar sobre esse processo de comunicação, que ocorre quando o interlocutor compreende a mensagem. Não é apenas como os professores estavam colocando, apenas a mensagem digamos, transmitida. É diferente, unilateral é diferente, é quando a mensagem é compreendida. Muito bem, a mensagem é construída com uma intencionalidade. Isso também nós sabemos, uma intencionalidade bem definida. Mas e o receptor? Quem está recebendo essa mensagem consegue realmente desconstruir essa mensagem e localizar a intenção, a intencionalidade do porquê essa mensagem foi produzida? Então, quais as formas de construção de textos, mas de todos os tipos de textos? Verbais, não verbais, o audiovisual, enfim. E a influência desses na sociedade, especialmente no contexto educativo. Os nossos convidados vão dialogar sobre essa questão ao longo do nosso segundo bloco. Já voltamos. Tudo começa pelo diálogo. Afinal, na cidade onde o abstrato conversa com o figurativo e o sagrado convive com o profano, é que nasceu uma escola de negócios que fala com o mundo. A ESAD, a melhor escola de negócios da Europa, se uniu à FI Business School para trazer para o Brasil o AMP, Advanced Managing Program, o programa de direção geral voltado a executivos que querem dominar a língua do sucesso. ESAD, o diálogo profissional e o acadêmico no mais alto nível. Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje, Diálogos Acadêmicos e Profissionais, tratando sobre o tema da inter-relação da comunicação e a educação. Ou seja, o termo, o neologismo colocado para definir esse novo campo do conhecimento que agrega, que integra a comunicação e a educação, que vem a ser a educomunicação. Bem, os nossos professores já estão discorrendo sobre esse tema ao longo do primeiro bloco e a importância desse tema relacionado com as disciplinas, inclusive, que os mesmos irão ministrar na especialização de educomunicação da pós-graduação da FAI. Bem, vamos então sobre o processo de comunicação. Ocorre quando o receptor compreende essa mensagem e consegue desconstruí-la, consegue entender a intencionalidade da mensagem. Aí sim, nós temos uma comunicação, esse processo comunicativo realmente efetivo e não apenas o recebimento da mensagem sem a possibilidade de entender a sua intencionalidade. Porque aí esse receptor também poderá fazer suas escolhas, não é isso? Se aquela mensagem realmente o interessa e se essa mensagem realmente irá contribuir com a sua formação educativa, com o seu crescimento ou não. Se é apenas mais uma mensagem apenas para vender uma ideia, vender um produto, Ser enfim. mais crítico, né? Sim, professora, Exatamente. pois não.
exatamente o ponto que a gente comenta da educomunicação, que é justamente fazer com que a pessoa fique, desde pequeno, mais crítico. Ele consiga se enxergar como formador da cultura em que ele vive e não só consumir aquela cultura por si só. Então, o próprio professor, vamos pegar das criancinhas, desde o começo, né? O próprio professor, aquela imagem dele autoritário, o professor sabendo, ele é o dono da verdade. Quando ele compreende que ele pode interagir para sensibilizar a criança, para que ela tenha interesse em aprender, imagina o resultado numa vida adulta. Ela consegue ter discernimento do que ela vê, ela tem discernimento como consumidora, ela tem discernimento como consumidora de comunicação, como consumidora de produtos, entende? É o que a professora coloca, o que a professora está colocando nessa leitura crítica é uma oposição a justamente a educação bancária que Paulo Freire tanto criticava, que era aquela educação de cima para baixo e de que não havia a possibilidade do diálogo. Eu vejo assim, que esse é um dos problemas. Um outro problema que eu vejo é justamente que está no receptor. Hoje a gente trabalha com educação superior e a gente percebe o quanto há dificuldade dos alunos de conseguirem ir além do que está apenas no raso dos temas que são colocados. Há uma dificuldade deles conseguirem essa apreensão em se aprofundar mais. E aí, justamente, o que a professora está colocando, entra o papel do professor, de poder, desde pequeno, desenvolver, de fato, uma leitura mais crítica, uma percepção de mundo mais crítica desses alunos. É interessante que vocês estão citando da responsabilidade do professor. Né? O professor ele tem uma responsabilidade muito grande quanto ao futuro do seu aluno. Do outro lado também, o comunicador ele tem uma responsabilidade muito grande, porque no final das contas, cada ato de comunicação ele acaba sendo um ato educativo também. Ele grava informação, ele transmite uma mensagem, ele faz com que a pessoa que recebe essa mensagem, ela seja transformada de uma maneira ou de outra, às vezes a prática, às vezes o modo como essa pessoa pensa e passa a interagir posteriormente a essa mensagem, ele acaba sendo transformado por este processo. Né? E é interessante citar, por exemplo, o Paulo Freire mesmo. Né? Ele fala que educar também é um ato de ler o mundo e de ajudar as pessoas a ler o mundo. Né? E ele vai além, ele posiciona isso em 3 tópicos específicos. Né? Ele fala assim que você, num primeiro momento, você lê a comunicação que existe sobre o mundo, isso faz com que você passe a interpretar essa informação, com que você passe também a produzir comunicação sobre o mundo, e aí você passa também a produzir o mundo que você quer. No momento em que você passa a preparar os seus alunos, ou a sua plateia, ou as pessoas, ou seus clientes, ou seja qualquer que for a sua perspectiva, você passa a ter um ato de responsabilidade também, porque esse é um ato criador. E aí no momento em que você passa a ter o comunicador com essa responsabilidade de que ele também educa, você passa a ter o educador com essa responsabilidade e munido das ferramentas e do ferramental de comunicação para poder educar da melhor maneira, eu acredito que existe uma associação que prepara esse profissional para os próximos passos que vêm por aí. Né? Grandes transformações vêm agora para a área de educação e para esse mundo que nós iremos enfrentar nos próximos anos. Né? Então esse novo profissional ele precisa se munir das ferramentas adequadas para poder fazer isso. Isso é fundamental. E isso é urgente, né? Porque a concorrência da comunicação em qualquer plano... É verdade. Ela é muito grande. A interferência, assim como o exercício do professor de fazer com que o aluno preste atenção na aula, existe do consumidor, do produtor, né, da empresa, que ele preste atenção no seu produto, no seu serviço. Sim. Então, é urgente essa mudança. E quando se falou dos meios de comunicação, achei assim excelente, porque assim como o meio da educação escolar tem que se adaptar para este novo momento de concorrência, de interferências, o meio de comunicação urgentemente tem que repensar como está comunicando. Né? Um exemplo bem simples e bem prático e bem, né, que eu vi essa semana ainda assistindo a um jornal nacional, né, um jornalismo nacional, onde dizia, um carro bateu na esquina, ficando 80 casas sem luz. Eu olhei, tá,
Aonde está o foco? O que é a notícia? O que isso interessa para mim no meu dia a dia? Então, veja, se os meios de comunicação não acordarem de que o que eles vão informar não é porque tem uma imagem de um carro que bateu todo quebrado no poste que isso é uma informação. Não é apenas esse a questão... tempo passou. Não é apenas e essa informação também, exatamente, vai servir de que maneira para Não é apenas quem a questão do consumo. Não é apenas a questão do consumo, é mais do que isso. Né? É justamente a questão da informação. É a crítica. Encontrar a objetividade, é o foco. Não se trata, lógico, de doutrinar ninguém, não é isso. Não. Até porque cada um tem a sua opinião. Mas se trata de você abrir os ângulos. É como se fosse a verdade nunca é única. Você tem sempre, no mínimo, 2 lados. Então, essa é a ideia. E essa é a junção que a educomunicação deve fazer. Deve juntar a possibilidade que o ferramental da comunicação nos dá, para que possamos desenvolver projetos de educação cada vez mais voltados para a questão da cidadania, como a professora colocou no começo do programa, e para a questão de uma leitura crítica mesmo do próprio mundo. Seria um dos subcampos da educomunicação, conforme coloca o professor Ismar Oliveira Soares, do Núcleo de Comunicação e Educação da USP, que um dos subcampos é a leitura crítica dos meios, conforme os professores já exploraram também. E o que o professor Miguel está colocando no finalzinho, sobre também dar ferramentas, o professor Alexandre também colocou isso, dar ferramentas a esse educador, ao professor, ao docente que está em sala de aula, ou que está trabalhando em uma organização não governamental, numa associação, até num veículo de comunicação, não é mesmo, Miguel? Sim, claro, com certeza. Que está lá esse profissional da educação munido dessas ferramentas da comunicação e conseguindo fazer esse entendimento da construção dos textos da comunicação, poderá então, a partir daí, formular e desenvolver projetos nessa área. Exato, porque na minha visão só a ferramenta em si não vai solucionar o problema. Porque se fosse assim, nos anos 80 e 90, quando se instalou os computadores nas salas de informática das escolas, pronto, estaria tudo solucionado. Agora temos computadores e tudo será resolvido. E não foi assim. Então, nós temos que preparar também esse profissional para que ele possa usar de uma forma crítica e de uma forma positiva esses meios de comunicação. Hoje, por exemplo, as redes sociais, o professor sabe muito bem, são um fenômeno. Ela pode ser muito bem utilizada do ponto de vista da educação. Certo. Desde que os temas sejam interessantes. Né? Certo, deixa eu fazer uma colocação aqui. O que está nessa última semana sendo bastante divulgado nas redes sociais foi a garotinha de Florianópolis, de uma estudante de uma escola municipal, né, do bairro Santinho, Florianópolis, que fez uma fanpage no Facebook para fazer depoimentos, postar vídeos e fotos da realidade que acontece no dia a dia na sua escola. E tomou um volume que talvez nem a garotinha estivesse preparada para isso. E foi parar, então, nos grandes meios de comunicação. Enfim, a mídia foi para cima dela e ela está realmente conseguindo mudar a realidade daquela escola, pelo menos daquela escola pública municipal. Isso tem a ver com a sua disciplina, não é, professor Alexandre? Seguramente, Regina. É porque a web ela é uma das ferramentas mais democráticas que existem hoje, né, do ponto de vista de ferramental que você possui para comunicar, né? No momento que você se lança para a rádio, para a TV, existe todo um aparato tecnológico que você necessita para poder utilizar esses diferentes canais. Mídia impressa da mesma maneira. Não, eu até posso imprimir isso no meu computador, sim, mas a tinta ela tem seu preço e tudo mais. Certo. Agora, a web, a rede social, ela está disponível e ela está gratuita para todo mundo. Mesmo que eu não tenha um computador. Mas no meu bairro, na minha localidade, existe uma LAN house onde eu posso acessar e a informação até de como eu uso isso e como eu acesso isso, até essa informação já é democrática e ela está acessível para todo mundo. Então, mesmo uma garotinha, mesmo que ela não tenha internet na sua casa, mesmo que ela não tenha um computador na sua casa, ela consegue lançar mão desse tipo de ferramental. E é interessante... E a maneira como ela utilizou, não é, essa ferramenta? Exato, porque é uma ferramenta extremamente democrática. Então, todos podem lançar mão dela. E o alcance não tem fronteiras, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim, perguntam assim, onde pega a internet? Né? Com aquela ideia de onde pega, o canal está onde pega, a TV está onde pega. Não, a internet pega no mundo todo. E dependendo da maneira como eu a utilizo, eu realmente consigo comunicar com o mundo todo. E no caso dela, poxa vida, o Facebook teve um up,
gerou um buzz que realmente eu acredito que ela não imaginava que conseguiria. Certo. Isso me remete a uns 2 meses atrás, eu estava conversando com um grupo de professores, e eles, de uma prefeitura de uma região próxima aqui de Curitiba, eles distribuíram notebooks para praticamente todos os alunos e criaram sistemas para que os alunos aprendessem. E aí alguém teve a ideia depois de formar também os professores e descobriram que a grande maioria dos professores nem e-mail possuía ainda. E isso gerou uma angústia muito grande. Então eles voltaram, fizeram também um trabalho com esses professores, porque muitas vezes o aluno ele chega para a sala de aula com uma formação extremamente superior à do professor neste quesito. E aí se torna um desafio muito grande. E eu fico imaginando o quanto nós não podemos atingir usando o ferramental da comunicação dentro das organizações, dentro das ONGs, com a questão da educação. Bem lembrado. Trabalhada usando todas as ferramentas possíveis. A convergência das mídias, por exemplo. Sim. É fantástico. Imagine isso trabalhado de uma forma satisfatória e sendo apropriado pela educação. Certo. Esse exemplo, né? Sim. O exemplo dessa menina de Florianópolis, ele, além dele ser bem recente, né, por isso que nós estamos abordando, mas também pela maneira, porque há muitas críticas também, e principalmente nós temos que tocar nesse assunto, principalmente da academia, que é Facebook, o que é isso, uma perda de tempo, é uma vitrine, um exibicionismo qualquer, mas a maneira como essa menina de Florianópolis resolveu utilizar essa ferramenta e deixar para o mundo todo o que acontece na sua realidade, da sua escola municipal, fez com que ela conquistasse mudanças para toda a comunidade, para a comunidade escolar, intra e além dos muros daquela escola, que todos estão se beneficiando das melhorias que estão sendo feitas, não só da infraestrutura, mas também pedagogicamente. Então, a maneira como ela utilizou, isso ela também conseguiu se apropriar deste meio, desta ferramenta e conseguiu, enfim, trazer melhorias, transformar a própria realidade. Ou seja, ela foi crítica, conseguiu seu objetivo de uma forma inteligente. Ou seja, aquelas manifestações que às vezes são feitas porque todo mundo sempre fez, talvez esteja